Olá, conteúdo número 66. Um conteúdo que vai falar sobre coaprendizagem, como usar isso para o seu desenvolvimento profissional e complementar os estudos e os aprendizados que você já vem habitualmente absorvendo. Antes de começar, pedidinho tradicional, dê um like, me ajude a fortalecer o canal, a divulgar esse canal para todo mundo, se inscreva, compartilhe, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Bom, nós vamos falar sobre coaprendizagem. A coaprendizagem, para a gente começar a interagir com esse assunto, eu queria fazer uma analogia muito clara, muito certa, que todo mundo já está muito cansado de saber, totalmente ciente, que o nosso ensino ele é medíocre. Padrão, mediocridade. Então a gente se encaixa num modelo onde a gente vai buscar o aprendizado, onde mais pessoas buscam o mesmo. Então eu uno esforços, pessoas, para absorver um aprendizado. Mas cada um de nós tem uma característica diferente. A gente acaba ficando nivelado pela média. Algumas vezes os cursos são avançados demais, outros muito básicos, mas eu nunca consigo correlacionar o meu tempo disponível para aprender versus a necessidade de aprendizado que eu tenho. Qual é a melhor combinação possível disso? No modelo que a gente está acostumado, que é o modelo tradicional de ensino, ou o modelo de cursos que as empresas têm, isso é um processo muito medíocre. Fica na média, na mediocridade. Você não consegue absorver de forma produtiva aquele conhecimento. Algumas pessoas são mais tímidas do que as outras, então evitam de se expor, de perguntar. Outras até conseguem aprender um pouco mais porque se expõem muito mais naquele período de tempo delimitado daquele curso. Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente fala sobre coaprendizagem, a gente mostra um modelo que ele é realmente feito sob medida para você. Nós vamos começar a falar sobre isso já já, mas antes a gente vai sair desse contexto que é o padrão que a gente está acostumado. As empresas hoje, se você procurar na internet, na Harvard Business Review, na revista Forbes, matérias sobre o quanto se gasta em treinamentos e o quanto realmente esses treinamentos são produtivos para as pessoas que fazem. Eles falam que a gente gasta bilhões e bilhões de dólares globalmente em treinamentos totalmente ineficientes. Então, como fazer isso de forma diferente? A primeira coisa que a gente precisa começar a pensar é como a gente sai desse padrão. Como a gente começa a ter a nossa individualidade. E aí, para isso, as pessoas precisam se perceber diferente. Pessoas têm buscas, necessidades, propósitos, tipos de informação, vivências totalmente diferentes umas das outras. São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e não tem uma com uma experiência idêntica à outra. Não existe isso. As pessoas são diferentes. Então, o primeiro passo é como individualizar isso. O aprendizado individualizado é eu entender o que eu preciso, para onde eu preciso navegar, o que eu preciso aprender, qual é a minha necessidade agora em relação à empresa que eu tenho, ou em relação à carreira que eu quero seguir, ou em relação à empresa que eu estou querendo desenvolver, ou em função da estratégia da empresa onde eu trabalho, não importa. Eu preciso entender qual é o meu papel e como eu me encaixo dentro de uma engrenagem maior. Essa engrenagem normalmente é um propósito maior, que pode ser você querer empreender, montar o seu próprio negócio, a sua equipe, desenvolver a sua equipe, o seu plano de carreira, ou a estratégia efetiva de uma empresa que você trabalha. Não importa qual. O que importa é que eu tenho um contexto e esse contexto eu tenho uma necessidade de aprendizado em função desse contexto. Se eu não olhar para isso, eu vou ficar sempre na mediana. O que vai acontecer? Eu vou receber conteúdos talvez que para mim sejam muito básicos, muito tolos, muito fáceis, ou que sejam muito distantes da minha realidade que eu não consigo colocar nem em prática. Então, cada momento é importante para você identificar o seu próximo passo. Então, a sua individualidade ela é essencial para você crescer profissionalmente, para você se desenvolver, para você fazer acontecer. Se você ficar
no padrão, seguindo a manada, você vai sempre aprender o que vier dali. E não é uma coisa que talvez não seja necessária para você naquele momento. Pode ser coisas, conteúdos importantes. Um exemplo clássico meu, eu tenho duas especializações. Uma eu fiz logo após a minha graduação, mas ela foi muito rasa. Para mim, em termos práticos. Conteúdo excelente, fantástico. Eu vi coisas lá, nossa, assim, você fica vislumbrado, você fica com vontade de colocar em prática, mas a minha realidade era muito distante daquilo. Então eu não consegui colocar em prática. A segunda especialização que eu fiz já foi numa necessidade bem específica, eu já estava mais preparado, já estava vivenciando aquele conteúdo que eu ia ver, então para mim foi muito mais fácil e muito mais é, rápido a sua aplicação e a minha satisfação. O primeiro foi uma frustração e o segundo uma satisfação. São momentos diferentes, mas o meu momento me fez entender que aquele conteúdo no momento era o ideal. Não adianta você começar a fazer cursos, cursos e cursos e não pôr em prática, você só vai se frustrar. E quanto mais você vê coisas acontecendo, talvez você fique mais até desnorteado com as coisas. Comece por você, olhe a sua necessidade e a partir da sua necessidade vai construindo a sua evolução. Repare, eu fiz só uma ilustração. Todos nós temos tamanhos de conhecimentos diferentes, né? Temos um capital intelectual diferentes em proporções, em áreas de atuação, em especializações, e não importa o que, em vivência, mas nós temos práticas diferentes. Nós somos especialmente beneficiados pelas características que a gente tem. Cada um tem uma característica única. Então a gente consegue realmente ensinar muita coisa e aprender muita coisa. Não existe uma pessoa que vai conhecer tudo no mundo. É inviável, é impossível, não tem como. Só que eu consigo direcionar o que eu preciso para atingir os próximos passos. Quem leu o livro do Cortella, o importante é que importa, né? Na era da sabedoria, na área do conhecimento, onde a gente vive, a gente não dá importância porque é realmente importante. E a gente fica pegando coisas, pegando coisas, pegando coisas. O que me preocupa hoje é essa quantidade absurda de conteúdo, excelentes conteúdos. Não estou criticando em hipótese alguma. Eu estou criticando a nossa aceitação a isso. O nosso tempo ficou mais escasso. Antigamente eu tinha muito mais tempo e eu conseguia direcionar os conteúdos, porque os conteúdos eram mais restritos. Agora os conteúdos são abundantes, muito gigantescos, assim, pulverizados demais. E aí eu tenho pouco tempo para isso. Tanto é que se você analisar quantas lives interessantes acontecem num determinado horário que você não consegue seguir todas. Ou o Clubhouse, onde você só consegue acompanhar naquele momento, depois já era. Então, qual é a sua dependência? Aí vem a questão do FOMO, né? Fear of Missing Out. O medo de ficar de fora, de perder as coisas, não seguir o bonde. Isso é um risco. Então, o que eu queria trazer de co-aprendizagem é que a gente consegue aprender mais rapidamente, além dos conteúdos que são destinados por especialistas, por youtubers, não importa o que, mas além desses conteúdos eu consigo aprender através de uma rede. E essa rede, quanto mais conectada, melhor. Então a gente sai daquele ambiente padronizado, onde eu tenho um curso que é destinado para todo mundo, aí você tem 50, 100 pessoas numa sala e todo mundo recebe o mesmo conteúdo. Então, apesar da gente entender claramente que cada um está num nível diferente de conhecimento, tem necessidades diferentes, todo mundo recebe de forma nivelada. Para uma questão individualizada, aí eu começo a perceber o que eu preciso para seguir adiante. O que é importante para mim, para minha empresa, para minha equipe, para a empresa que eu trabalho, para empreender, não importa onde, mas o que é importante para mim, em função do contexto que eu quero aprender aquilo. E eu vou somando isso. Isso eu trago para a individualidade. Então a gente começa a ver as dimensões das pessoas de forma diferente. Elas já não são iguais. Elas já são totalmente diferentes. Umas pessoas têm mais conhecimento, outras têm menos em determinadas áreas e podem uma suprir a outra. A mentoria vem daí. O processo de mentoria é um processo clássico onde você consegue identificar
pessoas que têm experiência onde você se conecta para absorver essas experiências. Bom, passando esse modelo, a gente vai para o modelo que é o modelo de co-aprendizagem, que é um modelo totalmente conectado. Eu vou pegar as coisas que eu preciso aprender nesse momento. Não adianta eu querer abraçar o mundo, eu querer olhar para uma situação e querer já absorver todos os conteúdos possíveis. Primeiro, eu tenho que enxergar o que eu preciso aprender. Primeiro, qual é a minha base, qual é o meu fundamento para aquilo. Eu tenho base para aquilo, tá bom, eu vou crescendo, vou gerando processos mais avançados, mais complexos, mas eu vou numa pegada evolutiva e não já querer pegar o máximo possível e fica sempre uma lacuna. Fica um vácuo entre o que eu sei e o que estão me ensinando. Então, essa lacuna que é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu faço treinamentos individualizados e o aprendizado ele é fantástico. É totalmente personalizado. O conteúdo, ele é um conteúdo que é adaptado à pessoa, à situação onde ela está, à necessidade de aprendizado dela naquele momento. E as pessoas veem a diferença. É impressionante como vê a diferença. O que hoje ainda não existe, e é uma briga muito grande que eu tenho, é fazer com que as pessoas se conectem mais. Vocês não precisam, boa parte dos conteúdos que vocês absorvem, ou que vocês aprendem, eles podem ser muito mais sólidos e rápidos se você tiver uma rede conectada com pessoas e gerar co-aprendizagem entre as pessoas. Não precisa, não importa se a pessoa tem mais idade, menos idade, mais experiência, menos experiência, tem domínio de uma situação, é avançado numa, básica outra, não importa. Todos nós, todos podemos ensinar e aprender. Cabe a gente se doar a isso. E essa conexão, essa rede de conexões, onde rola a co-aprendizagem, onde as pessoas aprendem de forma prática das suas vivências, das suas experiências entre elas, é o que vai fazer a gente se movimentar mais rápido. Se eu ignorar isso, eu vou continuar no processo tradicionalzinho e vou torcer para que os conteúdos que estão sendo passados por grupos padrão atenda a minha necessidade de uma forma razoável, pelo menos. Essa é a grande diferença entre um modelo e outro. Os modelos de conteúdos específicos, conteúdos técnicos, lógico, eles vão continuar existindo, são super importantes. Mas tem muita vivência que você consegue aprender e evoluir por erros e acertos das pessoas que está aí. Que é um exemplo clássico, toda pessoa de sucesso, quando ela chega num sucesso, numa visibilidade, ela é chamada para falar para todo mundo, e as perguntas que são feitas para essas pessoas quais foram as tuas dificuldades? Como é que você enfrentou as suas dificuldades? O que você sofreu? Quais foram os seus maiores erros? Todos nós temos isso. Eu não preciso pegar uma pessoa que foi bem sucedida em algo para depois extrair o que ela tem para ensinar. Não, isso está errado. Todos nós temos isso. A gente não aproveita isso. Eu não preciso esperar uma pessoa ser famosa para dar crédito e valor aos mesmos erros que muitas pessoas estão cometendo. A situação de acertar ou errar, ela é relativa. Só que quando a pessoa acerta, ela tem um patamar diferente de experiência daquelas que ainda não acertaram. Isso está errado. Eu acho que a gente precisa começar a aprender mais entre as pessoas, muito mais entre as pessoas. A gente está ignorando um fato muito grande que é de se relacionar, de aprender, de conviver, de fazer com que isso traga realmente conhecimento valioso, prático, palpável, real, do dia a dia para as nossas vidas, para a nossa carreira profissional, para a nossa empresa, para o nosso empreendedorismo, não importa. Pense, não fique à mercê apenas de conteúdos de pessoas que acertaram uma vez, mas erraram 10. Tem muita gente aí que já errou 9, que pode ensinar muito, e está sendo ignorada.
Eu acho que não existe certo ou errado. O problema é quando você erra e para. Agora, quem erra e para não consegue ensinar. Agora, quem erra e continua tem muito a ensinar. E te garanto que a maioria das pessoas hoje tem muito a ensinar. Então, se conecte com pessoas, troque experiência, traga conhecimentos que talvez você nunca vá ter na sua vida se você não tivesse conectado com essa pessoa. Então, rede de relacionamentos, co-aprendizagem, como é que você se conecta e gera novos aprendizagem para as duas partes. Não é só ir lá e absorver, troca, é compartilhar, ambientes colaborativos, co-aprendizagem. Não deixe isso para depois. Quanto mais cedo você começar a se habituar com isso, mais rápido você vai se desenvolver, mais rápido você vai enfrentar situações e mais rápido você vai sair das situações que você acha que é inviável e atingir os seus objetivos. Bom, para a gente contextualizar o que a gente está falando, existem alguns pilares que suportam essa estratégia de co-aprendizagem, que é de individualidade, desenvolvimento personalizado, que são 4 pilares. Primeiro, autonomia do colaborador. A sua autonomia. Você direciona o aprendizado a partir do que é importante aprender. É a sua autonomia. Autonomia do colaborador, da sua equipe, dos seus colaboradores na sua empresa. Não importa. A autonomia ela é importante. As pessoas precisam identificar o que elas precisam aprender para aquilo. Depois, relacionamentos produtivos. Você consolida a relação entre as pessoas como parte essencial de um processo de desenvolvimento. Quanto mais confiança, quanto mais consolidação, quanto mais relacionamento tiver, mais produtivo ele vai ser. E aprendizado personalizado. Recebe o que precisa no momento que precisa. Você recebe o que precisa no momento que precisa. Isso é fantástico. Não gera frustração porque você está crescendo, se desenvolvendo. É cada etapa. É uma criança dando os primeiros passos. Tudo é por etapa. Não adianta a criança querer correr, sair correndo se ela não conseguiu ainda nem engatinhar ainda. Então, existem etapas que precisam ser seguidas e respeitadas. É a sua necessidade. Comece a absorver e evoluir com as suas necessidades. E, para fechar, domínio gradativo do conhecimento. Identifica o ponto de partida das pessoas e que elas consigam se desenvolver depois, com ajuda e até sozinho. Até autodidatas. Autodidatas fazem isso, eles começam o seu processo de desenvolvimento gradativo, evolutivo. É isso. Esses 4 pilares suportam essa que, para mim, é uma forma de aprendizagem muito rica, com um potencial enorme de evolução das pessoas e não está somente fadada a conteúdos bem específicos, bem técnicos, onde talvez você não consiga absorver na íntegra, porque o seu fator, ponto de partida, a sua individualidade não está sendo considerada. Ok? E para fechar, uma frase que eu gosto, muito importante, para a gente só refletir e usar isso como fechamento dessa aula. Bom, Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Tá aí a dica. Muito obrigado, queria reforçar o pedido, se inscreve no canal, dá um like, me ajuda a fortalecer esse canal, me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, compartilhe com quem você acha que esse conteúdo é interessante e se desenvolva, pratique seu desenvolvimento, comece a se conectar com as pessoas, comece a se conectar em rede com as pessoas e trocar experiência, troque aprendizagem, ensine e aprenda. Isso é uma constante. Não é porque você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, mais experiência ou menos experiência, que você não pode ensinar e também aprender. Então, fica aí a dica. Muito obrigado. A gente se vê no próximo conteúdo.